A graça e a paz, irmãos, do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom estar com os irmãos mais uma vez, em mais um momento como esse, para poder estudar a palavra do Senhor. E hoje nós vamos dar uma pausa no nosso estudo a respeito dos atributos de Deus. E nós vamos iniciar uma nova série e depois retornaremos aos atributos de Deus. E devido ao momento que nós estamos vivendo, faz-se necessário falar a respeito desse assunto tão importante, que é o assunto dos sacramentos. E nós vamos falar a respeito dos sacramentos, nós vamos iniciar pelo sacramento do batismo, e se Deus permitir, logo após estaremos enviando mais um vídeo falando a respeito da ceia do Senhor. Os irmãos vão notar que vão ser vídeos um pouquinho mais longos, mas faz-se necessário pela nossa necessidade, né, de aprender a respeito de um assunto tão importante como esse, que é o assunto dos sacramentos. Então, a primeira coisa que nós vamos entender sobre os sacramentos é o que eles são, né? E o nosso breve catecismo ele vai nos dizer algo interessante. O que é um sacramento? O nosso breve catecismo irá nos ensinar. Um sacramento é uma santa ordenança instituída por Cristo, na qual, por sinais sensíveis, Cristo e as bênçãos do novo pacto são representados, selados e aplicados aos crentes. Então veja que interessante. Primeira coisa é que o sacramento ele é uma ordenança instituída por Cristo. Então, o próprio Cristo, na sua vinda, institui os sacramentos. Isso, os sacramentos do Novo Testamento. Nós temos os sacramentos do Antigo Testamento, e nós não temos tempo de entrarmos nele, mas os sacramentos instituídos no Novo Testamento, que serão os que nós vamos abordar, foram instituídos pelo próprio ministério de Cristo, deixados então para os apóstolos e assim para a igreja. E além de ser uma santa ordenança instituída por Cristo, ela mostra que essa ordenança é constituída por sinais sensíveis. E aqui nós entramos num dos pontos chaves para entender o sacramento. O sacramento ele possui dois aspectos, o aspecto externo e o aspecto interno, o que os teólogos vão chamar de matéria interna e matéria externa. E é justamente essa relação entre aspecto externo e interno que forma o sacramento. Por matéria externa ou aspecto externo, nós estamos nos referindo àquilo que é visível, àquilo que é sensível no sacramento. Por exemplo, no caso do batismo, a água, no caso da ceia do Senhor, o pão, o vinho. Então, esses são os aspectos sensíveis do sacramento. E não só isso, nós podemos acrescentar a isso a cerimônia, né? Quando o ministro do Evangelho consagra esses elementos e faz uso deles. Então, toda a cerimônia, todo aspecto visível, sensível, os elementos são considerados parte do aspecto externo, da matéria externa dos sacramentos. Mas o sacramento ele também envolve uma matéria interna, um aspecto interno, que diz respeito justamente ao que a pergunta do catecismo, ou melhor, a resposta, continua falando. Cristo e as bênçãos do novo pacto. Então, o aspecto interno diz respeito àquilo que o aspecto sensível significa. Então, no sacramento, nós temos o que significa e nós temos a coisa significada. Então, o aspecto sensível é aquilo que significa algo. E aquilo que é significado é o aspecto interno. Então, a Cristo e as bênçãos do novo pacto são significados. Logo, eles são os aspectos internos do sacramento. E nós vamos perceber que sem um ou sem outro não há sacramento. Sem um aspecto sensível, ou seja, sem a água não há batismo. Mas se a água não representa Cristo e as bênçãos do novo pacto, então não é sacramento. Então não é batismo, é simplesmente um lavar com água. Então, no batismo tem que haver o aspecto, no batismo e na Santa Ceia tem que haver o aspecto interno e externo. Então, eles são representados, são selados e aplicados Cristo e a bênção do novo pacto. Quantos são os sacramentos do Novo Testamento? Os sacramentos do Novo Testamento são dois: o batismo e a ceia do Senhor. Por isso, nós vamos começar hoje com o batismo. Então, o que é batismo? A pergunta 94 do nosso breve catecismo irá nos responder. Ela nos diz: batismo é um sacramento, como nós acabamos de ver, no qual o lavar com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo significa e sela a nossa união com Cristo, a participação das bênçãos do pacto da graça e a promessa de pertencermos ao Senhor. Nós vamos ver melhor, detalhadamente, essa resposta, mas nós já percebemos alguns aspectos. É um sacramento. E o lavar com água significa algo. Então, nós temos aqui o elemento visível, que significa aquilo que é interno, invisível, espiritual, que é significado pelo lavar com água. Continuando,
O que o batismo significa e sela? O que a cerimônia, a água, o ministro batizando em nome do Pai e do Filho significa? A resposta é tripla que o nosso breve catecismo dá. Em primeiro lugar, a nossa união com Cristo. Em segundo lugar, a participação das bênçãos do Pacto da Graça. E em terceiro lugar, a promessa de pertencermos ao Senhor. É isso que nós vemos aqui. Então, o batismo é um sacramento no qual o lavar com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo significa e sela nossa união com Cristo, a participação das bênçãos do Pacto da Graça e a promessa de pertencermos ao Senhor. Então, em primeiro lugar, a nossa união com Cristo. Nós podemos ver isso em Gálatas. Paulo afirma: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, o apóstolo Paulo associa muito claramente o batismo com a união com Cristo. Aqueles que foram batizados em Cristo, se foram revestidos de Cristo. Em Romanos 6,2, o apóstolo também nos diz: como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Ou porventura ignorais que nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Veja, o batismo nos une com Cristo em sua morte. Mas não só isso. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O batismo significa e sela a nossa união com Cristo, união essa que é na sua morte e união essa que também é na sua vida. Na vida e na morte nós estamos unidos a Cristo e isso é selado de maneira especial pelo batismo. Então, nós percebemos ainda que em 1 Coríntios o apóstolo continua dizendo: porque assim como um corpo é um, e temos muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo. Veja, há dois aspectos interessantes desse texto. Nós somos um com Cristo, porque Cristo é a cabeça do corpo, mas nós, os irmãos, o ajuntamento daqueles que foram batizados, formam um corpo com Ele. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Todos nós fomos batizados e recebemos do mesmo Espírito, batizados em um só corpo. O batismo significa isso, é a nossa união com Cristo, e isso também nos leva à nossa união com os nossos irmãos. Isso é impressionante. Nós percebemos que Cristo, a nossa união com Ele é significada no batismo, e nós vamos perceber que todos os outros benefícios fluem da sua união. Até é interessante que o Berkhoff, um teólogo, quando comenta a respeito do batismo, do que os sacramentos, melhor dizendo, todos os sacramentos, a ceia e o batismo, eles significam, ele vai dizer que eles significam Cristo e as suas bênçãos. Então, quando nós pensamos no batismo, nós pensamos em Cristo e as suas bênçãos. Quando nós pensamos na Santa Ceia, nós pensamos em Cristo e nas suas bênçãos, nos seus benefícios. Assim, a união com Cristo é a raiz de todos os outros benefícios. E o segundo benefício é a bênção do Pacto da Graça. E nós vamos tentar entender o que ele quer dizer com essas bênçãos. Que bênçãos são essas, particularmente? E o Catecismo Maior vai nos ajudar muito nisso. Porque nele nós percebemos que uma das bênçãos é a remissão dos pecados, como nós temos em Marcos e em Atos. Mas, de maneira especial, eu gostaria de destacar Atos 2, 37 e 38, quando Pedro termina o seu discurso, e então nós vemos o que se lê no texto. Ouvindo eles, ou seja, a multidão que ouvia Pedro, estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Pedro fala: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Então veja, Pedro associa o batismo com a remissão dos pecados. Sejam batizados para a remissão dos pecados. E aqui certamente Pedro não está dizendo que o batismo é o que gera a remissão dos pecados, mas sim que ele significa a remissão dos pecados, sim que ele sela a remissão dos pecados. Isso está unido de forma muito interessante. E nós podemos perceber essa mesma linguagem, por exemplo, quando Paulo vai falar a respeito da circuncisão, um sacramento da antiga aliança, dado desde Abraão.
E ele fala em termos quando ele fala na circuncisão, ele fala em termos de sinal e de selo. Então, por isso nós trazemos essa ideia, essa palavra sinal e selo é extraída da própria Escritura, quando Paulo nos ensina que a circuncisão, um sacramento, é um sinal e um selo. Assim nós entendemos que o batismo e a ceia do Senhor também são um sinal e selo da nossa remissão dos pecados, da nossa união com Cristo, e disso flui as bênçãos. Qual a primeira delas? A remissão dos pecados. Então, a segunda bênção, a regeneração do Espírito. Então, nós temos aqui em João capítulo 3, versículo 5, quando Jesus fala com Nicodemos, ele diz: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aqui, veja como é impressionante, a água e o Espírito. Então, unidos aqui como entrar no reino de Deus. Ou seja, não necessariamente Cristo aqui está falando já do sacramento que ele vai instituir no final do Evangelho, mas quando ele associa a água com o Espírito, ele está trazendo a ideia de regeneração, nascer da água, nascer do Espírito. É por isso que antes desse versículo, Jesus Cristo diz a Nicodemos, você precisa nascer de novo. E então Nicodemos diz, eu vou voltar então para o ventre da minha mãe e nascer de novo, sendo eu já velho. Cristo diz, você precisa nascer da água e do Espírito. Por quê? A água e o Espírito estão conectados, significando a mesma coisa, significando um nascer de novo, uma regeneração completa. E eu coloquei esse conferir, apesar de eu não ter colocado o texto, mas eu gostaria que os irmãos conferissem, especialmente o capítulo 36 de Ezequiel, onde nós vemos a água como um simbolismo de purificação. Os irmãos podem conferir também o capítulo 32 de Isaías, onde nós podemos perceber que a água, que o derramamento do Espírito, melhor dizendo, inunda, e é percebido então que a partir do derramamento do Espírito há assim uma restauração. Então, esses textos nos mostram como o Espírito, como o derramar do Espírito, simbolizado pelo derramar da água do batismo, significa, então, essa regeneração, né? Então, o derramar da água no batismo, ele significa e sela a nossa regeneração. É o derramar do Espírito. Mas, em terceiro lugar, nós podemos perceber que o benefício da adoção é significado e é selado no batismo. Gálatas 3, Paulo vai dizer, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. De Sarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. E mais uma vez aqui, veja, nós temos um texto que fala a respeito da união com Cristo. Não há grego, não há judeu, não há escravo nem liberto. Todos são um em Cristo, estamos unidos a Cristo. E através dessa associação, o que ele fala? A nossa adoção. Então, nós somos filhos de Deus, porque nós somos um em Cristo. Mediante a fé em Cristo. A fé nos une a Cristo. E porque nós estamos unidos a Cristo, nós somos filhos de Deus. E nós recebemos, então, o batismo de Cristo, que significa e sela a nossa adoção. Mais uma vez, a união com Cristo é a base do significado do batismo. E a partir dela fluem, então, as demais bênçãos dessa união. Por isso não faz sentido algum um homem querer desfrutar das bênçãos de Cristo sem ter Cristo. Porque só estando unido a Cristo é que eu posso desfrutar das bênçãos do pacto, das bênçãos da aliança que Cristo mesmo conquistou para nós. Então, ainda mais um outro benefício, que é a ressurreição para a vida eterna. Lembrando que eu coloco alguns textos a mais, os irmãos estão percebendo, e eu gostaria que os irmãos pausassem o vídeo e procurassem esses textos para então conferir, que são textos de fato que falam a respeito do tema e que acrescentam de fato aquilo que nós estamos falando. Romanos 6,5 nos diz, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, veja que a gente viu isso, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Assim como ele morreu, nós morremos com ele no batismo. Assim como ele ressuscitou dentre os mortos, nós nos batizamos e temos a certeza, nós ressuscitaremos dentre os mortos. E aqui uma dupla ressurreição. Uma ressurreição no sentido de que nós ressuscitamos para uma nova vida, como nós vimos nos versículos anteriores de Romanos, capítulo 6, lendo anteriormente, mas também uma ressurreição que aponta para a ressurreição final, que é a própria ressurreição de Cristo.
onde nós teremos o corpo como de Cristo, teremos uma vida perfeita como de Cristo e habitaremos com Ele plenamente nos céus, com Ele. Colossenses 2,12 nos diz, tendo sido sepultados juntamente com Ele, ou seja, com Cristo, no batismo. Veja que interessante, a nossa morte com Ele, a nossa união com Ele, no qual igualmente fosse ressuscitados mediante a fé no poder no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Nós fomos sepultados com Ele, então nós fomos ressuscitados mediante a fé, ou seja, para viver uma nova vida. E o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos nos deu uma nova vida, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E esse mesmo Espírito que nos deu uma nova vida nos prepara para a nova vida em Cristo, no novo céu e nova terra, que se completará quando Cristo vier mais uma vez para buscar a sua igreja. Então, o batismo, ele significa, ele sela a nossa ressurreição para uma nova vida e especialmente para uma vida eterna, onde nós teremos o corpo que Cristo tem, o corpo perfeito, glorificado, como o do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas então nós percebemos ainda que o batismo ele significa e sela a promessa de pertencermos ao Senhor. E aqui eu gostaria de fazer uma observação. A nossa tradução do breve catecismo, nessa parte em particular, na minha opinião, ela passa uma ideia, ela expressa uma ideia que não é aquilo que é exposta de fato no catecismo, no seu original. A ideia do catecismo é que, através do batismo, nós, como crentes, nos comprometemos de pertencermos ao Senhor. Nós mesmos fazemos essa promessa de pertencermos ao Senhor. Isso fica mais claro quando nós lemos o Catecismo Maior, falando a respeito do batismo. Fica mais claro que essa é a opinião dos membros da Assembleia de Westminster, né, da nossa igreja. No entanto, a redação fica um pouco dúbia, mas que não fique dúvida alguma. A promessa de pertencermos ao Senhor não é uma promessa que Deus faz, é uma promessa que nós fazemos a Ele. Então, no ato do batismo, nós prometemos ao Senhor que nós pertencemos a Ele e somente a Ele. Então, Romanos 6, do 6 ao 11, vai nos dizer, 6 e 11, né? Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Assim também vós consideráveis mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Ou seja, nós morremos para o pecado, nós estamos vivos para Deus, nós não temos mais outro Senhor. Nós não somos governados pelos nossos desejos, pelos nossos pecados. Agora nós servimos a Cristo Jesus. Ele é o nosso Senhor. Então, o batismo, ele significa, ele sela a promessa que nós fazemos através da nossa conversão, de vivermos para Cristo. Ele significa e sela a nossa morte para os nossos pecados e a nossa vida para o nosso Senhor, que é Jesus Cristo. Thomas Boston, ele faz um comentário interessante a respeito desse trecho. Ele diz, para significar e selar nosso compromisso, veja bem, nosso compromisso de ser do Senhor, ser dele somente, completamente para sempre. É isso que o batismo significa e sela, nosso compromisso de sermos do Senhor completamente para sempre. É uma ordenança de dedicação, veja que interessante, onde a parte batizada é solenemente entregue a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O batismo ele é uma oferta de dedicação, onde nós, quando somos batizados, nós somos dedicados ao Senhor, solenemente entregues a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou seja, o Deus Trino. Nós somos entregues a Ele, nós somos dedicados a Ele, porque nós prometemos, nós fazemos a promessa pública de pertencermos ao Senhor completamente e para sempre. Veja que coisa bela, irmãos, nós nos lembrarmos que no nosso batismo nós nos dedicamos ao Senhor, nós somos oferecidos a Ele, nós fizemos compromisso solene de sermos dele para sempre. Que toda vez que nós lembremos do nosso batismo, nós pensemos nisso, e toda vez que nós enxergarmos, vermos um batismo, nós possamos lembrar, então, da grande beleza que é essa promessa, de essa dedicação, ao ser entregue solenemente a Ele. E aí, uma pergunta que nos lembra dos elementos, né, da matéria externa agora. Nós vimos o significado interno do batismo, a nossa união com Cristo, as bênçãos do Pacto da Graça, e nós vimos algumas dessas bênçãos, remissão dos pecados, a vida eterna, enfim, e outras tantas bênçãos. Nós vimos também que isso significa a nossa promessa de pertencermos ao Senhor.
Mas agora nós vamos nos voltar um pouco para o elemento externo do batismo. Qual é o elemento externo do batismo? Porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Então, o nosso catecismo responde: batismo é o sacramento no qual o lavar com água. Qual é o elemento externo do batismo? A água. E é interessante perceber que a Bíblia é muito clara. É água pura. E é até interessante que o Thomas Bosch, que nós acabamos de citar, num dos trechos do seu trabalho, ele, lembrando que ele é do século XVII, então ele estava muito ainda nas questões de disputa, né, com a Igreja Católica, melhor dizendo, no século XVIII, século XVII, XVIII, e então ele fala a respeito do costume que a Igreja Católica tem de colocar água, coisas na água, né, aromas, óleos na água, né? E ele disse que isso é terrível. Isso não deve ser feito de maneira alguma, porque o elemento muito claro é a água. A água pura. A água pura é utilizada no batismo. Qual é o elemento externo? A Bíblia é muito clara. A água. Batismo sem água não existe. Se não existe batismo sem as bênçãos do pacto, ou seja, sem significação, também não existe batismo sem o elemento externo, sem a coisa que significa. Se não existe batismo com aquilo que é significado, sem aquilo que é significado, não há batismo sem aquilo que significa. É essa relação entre água, entre cerimônia, entre elemento externo e aquilo que é interno, aquilo que ela significa, que compõe o sacramento. E é interessante que nós podemos nos perguntar qual é o significado da água no batismo, né? O que a água no batismo significa? E nós podemos oferecer duas respostas que o próprio Thomas Bosch também oferece. Ele diz assim: a primeira coisa que a água significa no batismo é o sangue de Cristo. E ela aponta para Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E aqui a imagem é muito clara. O sangue de Cristo que é derramado sobre nós, que é aspergido sobre nós, para nos purificar dos nossos pecados. E aqui, muito claramente, vem as imagens do Antigo Testamento. Quando o sacerdote, após oferecer sacrifício, ele aspergia o sangue do sacrifício sobre o pecador. E esse sangue era o sinal da purificação dos pecados perdoados. Essa é a imagem. No batismo, a água que é derramada sobre nós nos faz lembrar do sangue de Cristo que foi derramado sobre nós para nos purificar. E assim como a água do batismo lembra a purificação, nós nos lembramos do sangue de Cristo que purifica, que nos purificou de todo o pecado. Mas não só isso, ele significa, a água significa, né, o Espírito de Cristo que é derramado em nós. Tito 3, versículo 5 nos diz: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, aqui a escritura muito clara: o Senhor nos salvou mediante o lavar. Veja a imagem: lavar, regenerador e renovador. Então, a regeneração, a renovação é comparada a um lavar. É isso que o batismo significa. De maneira especial, ele diz que ele derramou, ou seja, que Deus derramou, Deus Pai derramou por meio de Cristo. Então, o Espírito de Cristo é derramado em nós. E é isso que a água significa, que ela sela, né? O Espírito de Cristo sendo derramado em nós por Deus Pai mediante Jesus Cristo. A Trindade agindo, Deus Pai derramando através de Cristo o seu Espírito sobre a sua igreja. A água nos lembra do sangue de Cristo que foi derramado para perdão dos nossos pecados. Ela nos lembra também do Espírito de Cristo que foi dado a nós ricamente. Nós podemos ainda nos perguntar em que nome são as pessoas batizadas? E aqui a resposta, creio que os irmãos sabem muito bem. Mateus 28, 19 nos diz assim: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a resposta do nosso catecismo, né? É um sacramento no qual lavar com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
É isso que Jesus Cristo deixou como instituição, como ordem muito clara. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E para acrescentar, Thomas Vincent ele nos diz algo muito interessante sobre ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele nos diz: pelo batismo no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo deve ser entendido não somente uma nomeação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é somente dizer o nome deles, mas significa um batismo na autoridade, na fé, na profissão e obediência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É algo muito mais profundo. Quando nós usamos o nome do nosso Deus, nós não podemos usá-lo em vão. Nós não podemos usá-lo como simplesmente um juramento que nós fazemos a qualquer homem, a qualquer momento. Mas quando nós usamos o nome do nosso Deus, nós trazemos sobre nós o compromisso sincero da autoridade que esse nome tem, da fé que esse nome requer, da obediência que esse nome requer. Portanto, irmãos, nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso nos lembra da seriedade desse sacramento. Não é qualquer nome, é o nome do Deus Trino, do nosso Deus. Bem, irmãos, esse é um estudo bem resumido daquilo que podemos dizer que é o batismo, da essência do batismo. Espero que nas próximas lições nós possamos tratar a respeito da ceia do Senhor. E depois que nós tratarmos da ceia do Senhor, nós tentaremos trazer algumas questões a respeito dos sacramentos, a respeito do batismo da ceia, questões como quem deve celebrar os sacramentos, onde esses sacramentos devem ser celebrados, se esses sacramentos estão isolados, se eles conferem salvação. São questões que nós vamos tratar de maneira mais esporádica nos demais vídeos que virão. Esse vídeo é certamente uma introdução ao batismo. Eu espero que os irmãos possam ter entendido a complexidade desse sacramento que é tão maravilhoso. Entendido como aquilo que é significado e aquilo que significa se une perfeitamente na ordenança que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deu. Então, que os irmãos possam ter entendido, que Deus os abençoe, nós possamos, então, tirar proveito do batismo para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.